Olá a todos e todas que estão acompanhando o Fórum Internacional de Pedagogia do Esporte 2021. Meu nome é César Vieira Marques Filho, eu sou integrante do Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte, o LEP, e hoje eu venho bater um papo com vocês, a partir de uma palestra intitulada O Ensino-Aprendizagem do Futsal, um olhar para a educação básica e o ensino superior. Essa palestra vai ser embasada em alguns estudos que fazem parte da minha tese de doutorado, orientada pelo professor Paulo César Montanher. Para a gente introduzir aí a discussão, nós temos o futsal como uma das modalidades mais populares e mais praticadas do Brasil, e a partir de tal, o futsal é objeto de estudo de algumas áreas, da ciência, como a sociologia, a filosofia, a fisiologia, a biomecânica, entre outras. E dentre essas outras, a gente vai destacar aqui a pedagogia do esporte, que é a disciplina responsável por investigar os processos de organização, sistematização, aplicação e avaliação das manifestações esportivas. Esses estudos, eles costumam discutir os comos e porquês da condução docente, do professor, do treinador, acerca do ensino dessa modalidade, do ensino, da vivência, da aprendizagem e do treinamento do futsal, buscando compreender, buscando discutir quais as melhores formas para se realizar esse processo. E aí esse processo pode se dar nos diferentes contextos onde existe a prática da modalidade, e aqui nós vamos voltar nosso olhar um pouquinho mais específico para a educação básica, através da educação física escolar, e no ensino superior, através da graduação em educação física, ou esporte, ou ciências do esporte. Esses resultados que eu vou comentar aqui hoje, eles fazem parte de um projeto maior, de um projeto de tese maior, que foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa, sobre registro que consta aí na apresentação, e eu vou organizar minha fala aqui a partir de duas partes, A primeira vai falar sobre essa questão da escola que eu comentei, Temos como autores, além de mim, o Luiz Felipe Nogueira Silva, Larissa Rafaela Galati, Alcide José Scaglia e Paulo César Montanher. E na parte 2, eu vou ter aí a colaboração do Matheus Bombate Dias, da Larissa Rafaela Galati, do Alcide José Scaglia, do Rogério da Cunha Vose e do Paulo César Montanher. Então, para a gente falar dessa parte 1, que vai falar de escola, que nós vamos ter um estudo, que ainda está sendo desenvolvido, intitulado O Ensino do Futsal na Escola, Perspectivas de Professores do Rio Grande do Sul e de São Paulo. É um estudo qualitativo de viés exploratório, no qual nós vamos entrevistar 8 professores, 4 do Rio Grande do Sul e 4 de São Paulo, sobre como eles entendem o ensino do futsal nas aulas de educação física escolar. Esse estudo ele tem uma característica de aproximação muito grande da vivência, das experiências dos pesquisadores, com esse campo de estudo, com o local onde nós vamos coletar esses dados. Então, eu fui na minha cidade natal, no qual eu passei pela educação básica, conversar com esses professores, Um dos coautores, o Luiz Felipe Nogueira Silva, fez o mesmo processo lá na sua realidade, de formação em São Paulo, conversando com esses quatro professores. A partir daí, traçamos uma discussão e também alinhavando, concordâncias e divergências sobre esse processo. A análise se deu por meio de uma análise temática realizada de forma indutiva. Esse processo indutivo nos gerou 4 temas, 4 temas de resultado, de discussão, que eu vou comentar aqui um pouquinho. O primeiro fala do futsal enquanto conteúdo da escola, e a gente percebeu que o futsal ele tem uma particularidade muito grande, ele é visto como um conteúdo, eu posso dizer, especial, no sentido que ele é destinado uma carga horária maior do que os demais conteúdos, certo? Os professores e professoras atestam que é a modalidade de maior interesse dos alunos. Inclusive, o futsal é utilizado como uma moeda de troca para que os alunos também se dediquem a outras modalidades. Como assim? Os professores, por exemplo, organizam 2 aulas semanais, numa delas vai ser o futsal, na outra aula vai ser algumas modalidades. Então, os alunos concordam em praticar essas outras modalidades, contanto que o futsal esteja sempre presente na grade semanal. Ou então, professores e professoras também relataram um combinado, que se os alunos praticarem determinada modalidade, na aula seguinte eles vão poder praticar o futsal. Então, a gente vê o protagonismo dado a essa modalidade e os professores relatam um interesse muito grande dos alunos pelo futsal. O segundo tema
O segundo tema fala da relação entre a experiência docente, né, enquanto praticante de futsal e os reflexos dessa experiência na sua prática docente, né? O que isso quer dizer? Os professores que praticaram o futsal, eles alegam que trazem muitas referências, inclusive eles replicam muitas aulas que eles vivenciaram enquanto praticantes. Então, a vivência com modalidade impacta diretamente a atuação docente com a modalidade, né? Quando eu falo vivência, eu vou salientar aqui novamente, é a experiência enquanto praticante. Quem praticou a modalidade tende, né, dentro da nossa amostra, tende a se alicerçar naqueles métodos, naqueles treinamentos, naquela estrutura de aula que vivenciou para organizar sua aula. E a gente teve um relato interessante também de professoras mulheres, né, as quais essa modalidade foi negada na escola, né, por conta daquele entendimento que o futsal não seria uma modalidade correta, uma modalidade indicada para meninas e mulheres, então elas tiveram seu direito de prática da modalidade cerceado, e por conta disso, hoje elas militam no sentido contrário. Eu vou voltar a comentar isso no último tema, mas por conta de não ter essa experiência enquanto praticante, elas têm aí um viés de incentivo a mais para proporcionar para suas alunas, né, meninas, a possibilidade de prática. Sobre os métodos de ensino, a gente teve 3 frentes divergentes, né? 3 professores que entendem que o ensino deve se dar a partir de uma perspectiva tecnicista, né, fundamentada nos fundamentos mesmo, né, nos gestos técnicos da modalidade, que devem ser trabalhados de forma fragmentada, que devem ser os primeiros conteúdos a ser trabalhados para depois serem postos em práticas no jogo. Outros 3 professores vêm no sentido contrário, embasar o seu trabalho no ensino por meio de jogos, né? Aquela perspectiva que vai dizer que a gente aprende a jogar jogando, que o aspecto tático não pode ser desvinculado do aspecto técnico, e, portanto, eles vão organizar aí num método mais aproximado de um global funcional, né, numa perspectiva pautada em jogos. E aí a gente ainda vai ter 2 professores que vão se alicerçar em uma intervenção professoral bastante reduzida, ou seja, um livre jogar, uma autonomia muito grande para os alunos e uma intervenção pedagógica muito, muito pequena ou quase inexistente. Ou seja, ali o professor não vai estar, de fato, construindo um processo pedagógico, vai estar deixando que os alunos pratiquem livremente. E retomando a discussão anterior ali, existe uma clara diferenciação entre meninos e meninas. Os professores relatam que, por conta da maior vivência, do maior volume de prática dos meninos anterior à prática do futsal na escola, eles têm um domínio maior da modalidade, que é diferente, que é difícil, né, construir aulas para meninos e meninas praticarem juntos, então é comum que se separe esses 2 públicos, que para as meninas é necessário um incentivo maior e um processo de convencimento para que elas pratiquem essa modalidade, muito por conta desse preconceito enraizado, né, na nossa sociedade, de que, né, essas modalidades, tipo futsal ou futebol, não deveriam ser praticadas por meninas, né? E aí, tanto os professores homens quanto as professoras mulheres se posicionaram de forma a combater essa ideia e, de fato, proporcionar que as meninas possam, né, desfrutar da prática, enfim, da vivência dessa modalidade. O segundo ponto que vai falar do futsal no ensino superior, intitulado As disciplinas de futsal na formação em educação física, um olhar a partir dos referenciais da pedagogia do esporte. Ela é, mais uma vez, uma pesquisa de caráter qualitativo, que além do viés exploratório citado anteriormente, ela também vai agregar um viés descritivo. Ela se deu por meio de uma análise documental, através de emendas, programas e objetivos das disciplinas de futsal. Vou dar um maior detalhamento sobre esse processo metodológico. Nós entramos na ferramenta online EMEC, onde a gente pode mapear todos os cursos de educação física ativos em universidades públicas do Brasil, no formato presencial, até o ano de 2019. E aqui na educação física a gente também vai agregar os cursos de esporte e ciência do esporte, e a gente encontrou 258 cursos. Nesses nós buscamos, né, os sites, né, os correios eletrônicos de cada curso, buscando aqueles que disponibilizavam a matriz curricular, no qual encontramos apenas 185 desses 258. Desses 185, apenas 98 ofertavam disciplinas, aliás, apenas 98 cursos ofertavam disciplinas de futsal, em um total de 118 disciplinas, né? Ou seja,
alguns cursos ofertam mais de uma disciplina de futsal. Nessas 118 disciplinas, né, nessa busca dos documentos para serem analisados, apenas 70 disciplinas disponibilizavam ao menos um desses documentos, né, ao menos ou uma ementa, ou um programa, ou um objetivo, e somente 13 disciplinas continham os 3 documentos, né, continham essa matriz completa. Então, em todo esse processo, nós conseguimos encontrar 64 ementas, 23 programas e 23 objetivos, totalizando 110 documentos a serem analisados. Aqui eu já vou apresentar os temas, né, sobre os quais os resultados de discussão foram embasados, né. Como é uma pesquisa de caráter de uma análise temática dedutiva, a gente já partiu desses temas, que são os 3 referenciais da pedagogia do esporte. O primeiro é o referencial técnico-tático, que vai voltar o seu olhar sobre a lógica interna da modalidade, né, sobre, né, como o próprio nome já diz, os aspectos técnico-táticos e estratégicos, as regras, o funcionamento do jogo em si. Esse tema, esse referencial teve um volume muito superior aos demais, ele foi amplamente abordado, a gente pode dizer que a maior parte das disciplinas tem nesse referencial sua grande base de construção ali teórica, como subtemas, ou seja, o que de mais específico se abordou nesse referencial, nós temos a técnica, os métodos de ensino, as regras, a tática, a preparação física e o aspecto estratégico. O segundo tema, o segundo referencial é o socioeducativo, que vai olhar para os aspectos da formação cidadã, né, do processo formativo desses indivíduos, né, com um olhar mais intencionalmente educativo, né, para essa formação social. E aqui a gente teve uma defasagem muito grande de documentos que abordam esse referencial. A gente teve algumas menções, foi possível encontrar algumas menções a futsal educacional, mas sem um maior detalhamento, sem a gente entender com maior profundidade ao que de fato se refere esses documentos, e apenas 2 disciplinas citaram uma formação crítica e um aspecto de criatividade, né? Então, olhando aí para essas questões de formação social do indivíduo, né? Volto a reiterar, esse tema aqui, esse referencial, uma defasagem muito grande, ele foi muito pouco abordado, né, nesses documentos de disciplina. E o terceiro tema, o referencial histórico-cultural, ele teve um volume de abordagem um pouco maior que o anterior, mas ainda assim bastante reduzido em relação ao aspecto técnico-tático, e aqui a história do futsal ganhou bastante corpo, né? Alguns documentos citaram a questão da história do futsal, a maioria sem um maior detalhamento, e também chamou atenção a alusão a características regionais, né, uma discussão sobre as características regionais da prática do futsal, né, pensando no Brasil aí, um país de tamanho continental, né, de estrutura continental, então muitas diferenças entre as regiões, essas diferenças foram abordadas em algumas disciplinas, e as questões de gênero aparecem novamente, né, salientando mais uma vez a importância dessa discussão e como ela parece estar sendo encaminhada, ela parece estar presente em alguns ambientes, né, voltada a essa modalidade. Então, para a gente fazer algumas considerações preliminares sobre esse resultado, a gente vê uma particularidade bastante grande relacionada ao futsal, tanto na escola quanto na universidade, né? No primeiro estudo, a gente vê um tratamento todo especial e posso dizer aqui uma maior relevância dada ao futsal em detrimento de outras modalidades, e uma série de questões que circundam essa prática de futsal. No ensino superior, a gente vê um volume bastante elevado de disciplinas específicas de futsal, né? Se a gente pensar que nem todas as modalidades vão ter uma disciplina específica voltada a ela, e aí a gente tem um alicerçamento bem grande, um embasamento bem grande, um referencial técnico-tático da modalidade, e uma defasagem bastante grande pensando em um aspecto sociocultural, né? Essa discussão social, essa formação do indivíduo, esse aspecto mais latente do futsal educacional, pareceu uma lacuna bastante grande nesses estudos encontrados. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui essa conversa, né, indicar que vocês assistam as demais palestras aí, os demais conteúdos do nosso curso, do nosso fórum. Obrigado. Tchau, tchau.